A história começa em uma manhã abafada. Quando Renato atravessava o portão da empresa onde trabalhava, havia mais de 10 anos, carregando não apenas sua pasta surrada, mas também o peso de uma vida dedicada àquele lugar que ele acreditava ser seu porto seguro. Porém, naquele dia, enquanto caminhava pelo corredor estreito que separava o galpão da administração, algo dentro dele dizia que as coisas nunca mais seriam como antes. O ambiente parecia estranho, os olhares fugiam, as conversas sussurradas cessavam quando ele se aproximava. Renato tentou ignorar a sensação, mas cada passo ecoava como um aviso silencioso de que estava prestes a enfrentar o maior golpe da sua vida. Ele respirou fundo, ajustou a gravata torta e entrou na sala de reuniões, onde seria recebido não com reconhecimento, mas com acusações que iriam dilacerar sua dignidade, manchar sua história e colocá-lo de joelhos diante daqueles que um dia chamara de colegas. A sala estava cheia, mas ninguém o encarava. O diretor-geral, um homem robusto e arrogante chamado Figueiredo, folheava um dossiê que Renato jamais havia visto. Em um tom frio, ele começou a acusá-lo de desvio de material, fraude em relatórios e má conduta com fornecedores. Renato, atônito, tentou argumentar, explicar, pedir provas, qualquer coisa, mas as palavras mal saíam de sua boca, sufocadas pela humilhação que se espalhava como veneno pelo ambiente. Todos haviam acreditado naquelas acusações forjadas, alimentadas por inveja, competição suja e interesses obscuros que ele jamais imaginou existir entre as pessoas com quem convivia diariamente. Cada frase dita pelo diretor era como uma facada, cada acusação como um peso esmagando suas costas, destruindo sua reputação diante de quem não merecia ver. Renato foi afastado imediatamente. Em questão de minutos, passou de funcionário exemplar a pária social dentro da própria empresa. Seus colegas, antes tão amigáveis, desviavam o olhar como se ele fosse contagioso. Os boatos se espalharam como fogo em palha seca. Diziam que ele havia roubado, traído a confiança da empresa, se aproveitado de cargos anteriores. Nada disso era verdade, e ele sabia quem estava por trás. Mauro, seu colega de setor, sempre invejou o reconhecimento que Renato recebia silenciosamente ao longo dos anos. E agora, com documentos falsificados e depoimentos manipulados, Mauro havia conseguido derrubá-lo sem que ninguém questionasse sua motivação. Renato saiu da empresa sob murmúrios, risos abafados e olhares de desprezo, levando consigo não apenas a dor da injustiça, mas uma chama silenciosa que começava a crescer em seu peito. Ele passou os dias seguintes tentando provar sua inocência. Procurou advogados, reuniu documentos, releu cada contrato, cada nota, cada relatório emitido durante sua trajetória profissional. Mas os responsáveis eram espertos, haviam apagado rastros, manipulado registros e construído uma narrativa tão sólida que, aos olhos da lei, Renato parecia realmente culpado. Sua família o apoiava, mas até mesmo eles começaram a sentir o peso das acusações. Os vizinhos cochichavam, parentes se afastavam, amigos desapareciam. Renato sentia sua identidade se despedaçar pouco a pouco, como se estivesse sendo apagado da própria vida. No entanto, em vez de desistir, ele começou a alimentar algo ainda mais poderoso do que a dor. A certeza de que não deixaria aquilo impune. A vingança não nasceu como um grito, mas como um sussurro. Renato passou a observar, investigar, conectar pontos que antes pareciam irrelevantes. Descobriu que Mauro havia firmado acordos escusos com fornecedores, superfaturado materiais e desviado dinheiro em pequenas quantias, que, somadas, formavam uma fortuna. Figueiredo, o diretor, também participava do esquema, recebendo propinas em troca de contratos fraudulentos. Renato percebeu que tinha em mãos algo muito maior do que sua reputação. Tinha a chance de desmontar toda uma estrutura corrupta
que operava há anos dentro da empresa. E foi nesse instante que sua dor se transformou em estratégia. Ele não queria justiça apenas, queria que cada um deles sentisse o gosto amargo da queda. Renato sabia que, para derrubar aquele sistema corrupto, não bastava denunciar. Ele precisava garantir que cada prova fosse irrefutável, absoluta, impossível de contestar. Passou noites em claro, vasculhando registros públicos, cruzando notas fiscais, analisando assinaturas e identificando padrões suspeitos. Percebeu que Mauro utilizava sempre os mesmos fornecedores fantasmas, empresas registradas em nomes de laranjas que viviam em bairros pobres ou estavam mortos há anos. A cada descoberta, seu coração acelerava, não de medo, mas da certeza de que estava se aproximando da verdade. Renato, movido pela injustiça sofrida, tornou-se mais meticuloso do que qualquer auditor. Como um investigador silencioso, ele montava peça por peça de um quebra-cabeça que, quando finalizado, revelaria a verdadeira face daqueles que o destruíram. Mas não era apenas Mauro que ele precisava expor. O diretor Figueiredo tinha um papel ainda mais profundo na trama. Renato descobriu que contratos assinados por ele estavam vinculados a empresas recém-abertas, sem histórico, mas que recebiam grandes quantias por serviços jamais realizados. Era uma rede de corrupção que crescia como raízes podres, alimentando todos os envolvidos. Renato criou um dossiê robusto, organizando cada documento, cada evidência, cada gravação de conversas que ele conseguiu capturar discretamente. E a cada nova prova que encontrava, ele imaginava o momento em que todos eles seriam finalmente desmascarados. A vingança não era apenas pessoal, era moral. Eles haviam pisado em sua dignidade, arrancado sua honra, destruído sua carreira. Agora, ele destruiria o império sujo que construíram. Renato decidiu seguir um caminho estratégico. Não atacaria diretamente. Ele sabia que, se entregasse tudo à polícia de uma só vez, poderia ser ignorado, desacreditado ou até silenciado. Então, começou a vazar pequenas informações anonimamente para jornalistas investigativos, aqueles que não tinham medo de mexer em vespeiros corporativos. As primeiras matérias começaram a surgir em jornais locais, denunciando superfaturamentos e contratos fraudulentos em setores semelhantes aos da empresa onde Renato trabalhara. Isso colocou Mauro e Figueiredo em alerta, mas não diretamente como suspeitos. Ainda. O pânico interno cresceu, e eles passaram a cometer erros. Renato observava à distância, esperando, paciente como um predador que prepara o bote. Enquanto isso, a vida de Renato continuava difícil. Sem emprego, com contas acumulando e a reputação ainda manchada, ele enfrentava o desespero diariamente. Mas algo havia mudado dentro dele. Agora, ele tinha propósito. Sua dor se tornou combustível, sua raiva se tornou foco. E mesmo quando a tristeza batia à porta, ele lembrava das risadas abafadas no dia em que foi expulso da empresa. Era isso que o mantinha firme. Renato sabia que a hora da virada estava próxima. Bastava um passo final, um movimento certeiro que faria toda a estrutura colapsar de uma só vez. Esse passo veio quando Renato conseguiu acessar, de forma completamente legal, através de um banco de dados público, um registro que ligava diretamente Mauro e Figueiredo a uma empresa denunciada por lavagem de dinheiro. Aquela conexão era tudo o que faltava. Agora ele tinha provas de que ambos estavam envolvidos em atividades criminosas que ultrapassavam as paredes da empresa. Com todos os documentos reunidos, Renato preparou o golpe final. Ele criou um arquivo digital extenso, enviado simultaneamente a jornalistas de renome, à Polícia Federal e ao Ministério Público. Na manhã seguinte, quando as manchetes dominaram a televisão, o país inteiro ficou sabendo. Uma rede de corrupção havia sido desmascarada.
e seus líderes estavam prestes a cair. O impacto foi imediato. A polícia invadiu a empresa antes mesmo das 8 da manhã. Funcionários assustados foram retirados do prédio, enquanto agentes apreendiam computadores, documentos e ouviam depoimentos. Mauro tentou fugir, mas foi detido ainda no estacionamento, nervoso, suando, sem conseguir explicar o envolvimento nos contratos fraudulentos. Figueiredo, por sua vez, tentou manter a postura, mas desmoronou diante dos investigadores quando soube que todos os documentos haviam sido enviados a múltiplos órgãos. Não havia como escapar. Era o começo do fim deles. E Renato acompanhava tudo de longe, como um fantasma que retornava para ajustar o equilíbrio da balança. Nos dias seguintes, mais detalhes foram revelados pela imprensa. Outras empresas envolvidas foram investigadas e a teia de corrupção começou a se desfazer por completo. Renato tornou-se, anonimamente, o responsável por derrubar uma das maiores redes criminosas do setor. Sua história ainda era desconhecida, mas logo isso mudaria. Um jornalista, percebendo incoerências nas acusações que Renato havia sofrido meses antes, começou a investigar o caso dele. E assim, pouco a pouco, a verdade em torno da sua inocência começou a ganhar espaço. O país inteiro descobriu que o homem injustiçado fora vítima de uma armação cruel, arquitetada por aqueles que agora enfrentavam a justiça. Renato, que por tanto tempo havia sido visto como traidor, começou a ser reconhecido como vítima, e mais do que isso, como herói. A opinião pública mudou drasticamente, e ele foi convidado para entrevistas, reportagens, programas de TV. Mas Renato não apareceu. Ele preferiu manter o anonimato, deixar que a verdade falasse por si. Todas as pessoas que um dia o apontaram com desprezo, agora murmuravam arrependimento. Vizinhos que se afastaram passaram a elogiá-lo. Parentes que o criticaram começaram a pedir desculpas. Renato observava tudo com calma. Ele não guardava rancor. Sua vingança já havia sido cumprida. Mas sua vida ainda precisava seguir. Com a reputação restaurada, empresas começaram a entrar em contato oferecendo propostas de emprego. Renato, porém, ainda não estava pronto para voltar. Ele precisava primeiro encontrar paz dentro de si. Então, decidiu viajar. Passar um tempo longe de tudo, refletindo não sobre a dor que viveu, mas sobre a força que descobriu que tinha. Nos primeiros dias longe da cidade, olhando o horizonte silencioso, ele se deu conta de que sua história não era apenas de sofrimento, mas de resiliência, coragem e justiça. Renato então deu um passo adiante. Abriu sua própria consultoria, voltada para ajudar empresas a estruturarem processos éticos e transparentes. Sua história, embora marcada por injustiça, se tornou símbolo de determinação. Ele recebeu apoio de especialistas, conquistou clientes e transformou sua dor em propósito. Sua empresa cresceu rápido, tornando-se referência no setor. Pessoas o procuravam não apenas por sua competência, mas pela integridade com que conduzia tudo. Renato, enfim, encontrou seu lugar novamente. Foi durante essa viagem que Renato recebeu a notícia de que Mauro e Figueiredo haviam sido condenados. O esquema que criaram causou prejuízos milionários e agora ambos enfrentariam longas penas. A empresa, antes tão orgulhosa, teve sua imagem destruída, precisando passar por uma reestruturação profunda para sobreviver. Renato sentiu um misto de alívio e tristeza. Alívio por ver a justiça feita. Tristeza por perceber até onde a ambição humana pode ir. Mas, acima de tudo, sentiu-se finalmente livre do peso que carregou por meses. Mas o destino ainda tinha algo reservado para ele. Em uma conferência sobre ética corporativa, ele foi convidado para palestrar. Renato subiu ao palco, olhou para a plateia lotada e sentiu o peso da emoção. Ali, diante de centenas de pessoas, ele contou sua história. Não como vítima,
mas como alguém que se recusou a ser destruído pela mentira. O público o aplaudiu de pé. Aquele foi o momento em que Renato percebeu que sua vingança havia ido muito além do que imaginou. Ele não apenas derrubou seus inimigos, mas se tornou prova viva de que a verdade sempre encontra caminho. Depois da palestra, enquanto caminhava pelos corredores do evento, Renato foi abordado por uma jovem que trabalhava como jornalista. Ela disse que sua história era inspiradora e perguntou se poderia escrever um livro sobre sua trajetória. Renato sorriu pela primeira vez em muito tempo. Um sorriso verdadeiro, leve. Ele aceitou. Sabia que sua luta poderia ajudar outros que também foram injustiçados. Sabia que mostrar que é possível se reerguer poderia transformar vidas. Meses depois, o livro foi lançado e rapidamente se tornou um best-seller. A história de Renato tocou pessoas em todo o país. Leitores enviavam mensagens agradecendo por sua coragem, por sua resiliência, por sua verdade. E embora a vingança tivesse sido o estopim de tudo, Renato entendia agora que ela era apenas uma parte da sua jornada. O que realmente importava era o que ele construiu depois disso. Uma vida nova, limpa, íntegra, forte. No final de tudo, diante do reflexo de si mesmo no espelho, Renato se perguntou se faria tudo de novo. A resposta foi imediata. Sim. Não pela vingança, mas pela justiça. Porque quando tentaram destruí-lo, não sabiam que estavam despertando um homem disposto a ir até o fim para restaurar o que era seu. Renato fechou os olhos, respirou fundo e sorriu. Não de vitória, mas de renascimento. E assim, sua história terminava. Não com dor, mas com reconstrução. Então, não esqueça. Se inscreva no canal, deixe seu like, comente o que você faria no lugar de Renato. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa história. A próxima história já está chegando e ela vai te surpreender.